As ruas de Jerusalém não eram as mesmas naquela tarde asfixiante. O ar, outrora preenchido pelo aroma de incenso do mercado, agora parecia carregado com o cheiro metálico do medo e a poeira de uma perseguição iminente. Pedro e João caminhavam apressadamente pelas vielas silenciosas, tentando não atrair olhares dos guardas do templo que patrulhavam as esquinas. Cada passo sobre as pedras irregulares ressoava como um batimento cardíaco acelerado, um eco de uma urgência espiritual que não podia ser ignorada. Eles carregavam o peso de um veredito proferido nas câmaras frias do Sinédrio, onde a justiça fora sacrificada pela conveniência política. Os olhos da elite religiosa, cheios de um ódio ancestral, ainda pareciam vigiá-los pelas sombras das colunas de mármore. A sentença era definitiva: o silêncio absoluto sobre Jesus ou a morte. Não havia espaço para negociações ou diplomacia. Para os líderes, o nome do Nazareno era um vírus que precisava ser erradicado antes que contaminasse toda a província da Judéia. O contraste era brutal entre o esplendor das vestes sacerdotais, tecidas com fios de ouro e orgulho, e a simplicidade das túnicas desgastadas dos dois pescadores da Galileia, agora pilares de uma revolução invisível. A fragilidade física dos apóstolos era evidente. Seus rostos estavam marcados pelo cansaço do cárcere e pela pressão psicológica de enfrentar os homens mais influentes da nação. No entanto, algo em seus olhares não se curvava, uma chama viva que o Sinédrio não conseguia apagar. A mente humana, em sua natureza de autopreservação, clamava pela fuga imediata para o norte. O caminho lógico seria atravessar as portas da cidade e retornar para a segurança das redes de pesca na Galileia, longe das garras de Jerusalém. O medo é um conselheiro persuasivo, sussurrando sobre a brevidade da vida e a inutilidade de morrer por palavras. Mas, para Pedro e João, o dilema não era entre viver ou morrer, mas entre a traição do propósito ou a fidelidade ao que haviam testemunhado. A decisão de enfrentar a crise fora tomada no íntimo de suas almas, antes de cruzarem o limiar do tribunal, mas o peso da escolha ainda pressionava seus ombros como uma cruz invisível. Ao dobrarem a última esquina, chegaram a uma casa de aparência humilde, escondida entre paredes de pedra cinzenta. A porta robusta de madeira servia como o único portal entre o perigo externo e o calor da comunhão. Ao entrarem, o som metálico da tranca de ferro sendo fechada e girada ecoou pelo vestíbulo, um estalo seco que isolava os cristãos de um mundo que os odiava. Aquele som simbolizava uma união indissolúvel. Ali, o conceito de koinonia não era apenas uma palavra teológica, era o próprio oxigênio de uma comunidade que sabia que sua única força residia na unidade absoluta diante de Deus. O interior estava mergulhado em uma penumbra suave, quebrada pela luz trêmula de lamparinas de azeite. O cheiro de pão fresco misturava-se ao suor de dezenas de fiéis que esperavam em vigília. Quando Pedro e João surgiram, o silêncio caiu como um manto pesado. Os rostos iluminados eram um mosaico de ansiedade e esperança. Havia crianças agarradas às mães e anciãos com mãos calejadas pela oração. O choque foi visível quando os apóstolos relataram as ameaças, descrevendo a fúria dos sacerdotes e a promessa de que qualquer menção a Cristo resultaria em sangue. A atmosfera na sala mudou, tornando-se eletrizante. O relato não trouxe pânico, mas uma gravidade solene que apertava o peito de cada um. Eles sabiam que a fé agora era uma declaração de guerra espiritual. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O que aconteceria definiria o destino eterno daquela igreja. Diante da ameaça de morte, aquela comunidade acuada tomou uma decisão sagrada que desafiava a lógica. Em vez de pedirem por proteção ou segurança,
prepararam-se para pedir algo muito mais perigoso. O que seria de um povo que escolhe a ousadia total em vez da preservação? Pedro começou a falar, sua voz ainda rouca pela secura das celas do sinédrio. Ele não suavizou as palavras, nem tentou proteger os ouvintes da dureza da realidade. Descreveu o toque frio das correntes nos pulsos, o escárnio nos olhos de Caifás e a promessa explícita de que, se voltassem a pregar sobre o ressurreto, o chão de Jerusalém beberia o sangue deles. João permanecia ao seu lado, as vestes sujas de poeira e ocre, um testemunho mudo da humilhação física e do cansaço acumulado. O esgotamento era visível em seus ombros caídos e nos pés feridos, mas havia um contraste perturbador entre a exaustão de seus corpos e a lucidez vibrante de seus olhos. Eles não vieram em busca de consolo, mas para relatar o fronte de uma guerra que agora envolvia cada fiel ali. À medida que os detalhes das agressões surgiam, um murmúrio inicial de pavor percorreu a sala como um vento gélido. Algumas mães apertaram os filhos contra o peito, e os homens trocaram olhares carregados de uma incerteza humana. O medo é um vírus silencioso, e por um instante, o ar na casa de oração pareceu rarefeito, como se o oxigênio estivesse sendo drenado pela possibilidade real do martírio. No entanto, algo extraordinário começou a florescer naquele solo de angústia. Em vez de o pânico degenerar em debandada, a igreja reagiu como um único organismo vivo. O medo, sob a pressão daquela atmosfera, começou a sofrer uma metamorfose poderosa. O pavor deu lugar a uma indignação santa, uma percepção clara de que o conflito não era contra carne e sangue, mas contra as trevas espirituais. A transição emocional foi marcada por um suspiro coletivo que se transformou em uma adoração profunda. Sem nenhum comando formal, as vozes começaram a se elevar em um uníssono sobrenatural, criando uma tapeçaria sonora de clamor que parecia fazer as paredes vibrarem. Não eram gritos de desespero, mas uma melodia de reconhecimento da soberania de Deus. Foi nesse momento que as palavras do rei Davi, registradas no Salmo 2, ganharam vida orgânica naquelas paredes de pedra. Por que se enfurecem as nações? Alguém entoou com autoridade e o restante da congregação respondeu com a certeza de quem compreende que o caos tem um dono. A teologia da soberania deixou de ser um conceito para se tornar a realidade viva que sustentaria seus corações diante daquela ameaça de morte iminente. Eles perceberam que a perseguição que enfrentavam não era um acidente histórico ou um capricho do destino. Era, na verdade, o cumprimento de uma coreografia divina planejada antes da fundação do mundo. O sinédrio e os governantes eram apenas peças pequenas em um tabuleiro cujo mestre era o próprio Criador. Esse entendimento trouxe uma paz que desafiava qualquer lógica de preservação. O silêncio reflexivo que se seguiu foi denso e carregado de um peso espiritual tangível. Era o instante sagrado em que a igreja decidia que não negociaria com o sistema religioso corrompido. Não haveria diplomacia com o erro, nem pedidos de clemência aos que crucificaram o Mestre. Eles apelariam diretamente para a autoridade máxima do universo, o Deus que sustenta as galáxias com o poder de sua palavra eterna. A atenção agora se voltava para os rostos daquela multidão. Aquelas faces que, minutos antes, estavam trêmulas sob a luz oscilante das lamparinas, agora mostravam uma transformação radical. As mandíbulas se travaram em sinal de uma determinação inquebrável. Os olhos agora brilhavam com um fogo que nenhuma ameaça terrena poderia extinguir. A inversão de valores era absoluta. O que o mundo chamaria de fraqueza havia se tornado a maior fortaleza daquela comunidade. Eles não se viam mais como fugitivos acuados. Eram embaixadores legítimos de um reino inabalável, aguardando as ordens finais de seu rei. O ambiente na sala mudou de temperatura.
O calor não vinha mais das chamas, mas de uma presença invisível que saturava o espaço, preparando o terreno para o clamor final que abalaria os fundamentos da terra e do coração de todo o império humano. O silêncio que se seguiu ao relato das ameaças na casa rústica de oração era tão espesso que podia ser sentido na pele, um vácuo de expectativa que aguardava a centelha divina. Pedro, com as mãos calejadas pelo trabalho no mar e agora erguidas em direção ao teto de vigas escuras, não começou sua prece com um pedido de livramento ou proteção pessoal. Ele não implorou para que o sinédrio mudasse de ideia por milagre, nem pediu que uma rota de fuga segura fosse aberta para as montanhas da Galileia. Sua voz, agora firme e carregada de uma autoridade que não vinha deste mundo, ecoou pelas paredes de pedra cinzenta. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O pedido era absolutamente absurdo para qualquer lógica de preservação humana. Em meio a um cerco iminente de morte, eles não pediam paz. Eles pediam ferramentas de guerra espiritual. Não buscavam o conforto da segurança, mas a perigosa honra de serem instrumentos vivos da verdade eterna. Enquanto a última sílaba da palavra ousadia ainda vibrava no ar, o ambiente começou a sofrer uma alteração física violenta e imediata. O som que se ouviu primeiro foi um rugido profundo e gutural, vindo das entranhas da terra abaixo de Jerusalém. As lamparinas de azeite oscilaram violentamente e o óleo transbordou, desenhando marcas douradas no chão, mas ninguém se moveu ou tentou fugir. O solo de pedra rústica, que sustentava gerações de orações silenciosas, começou a vibrar e a rachar. Linhas finas se abriram sob os pés dos fiéis, como se a própria estrutura da matéria não suportasse o peso da glória que descia sobre o lugar. Era o kavod, o peso da presença divina, tão denso que a respiração se tornava um esforço sagrado e o ar parecia ter se transformado em luz líquida. As vigas de madeira da casa gemiam sob a pressão de uma força invisível, e a poeira que subia do solo dançava na penumbra, brilhando intensamente como se estivesse infundida com uma chama própria. Aquele momento marcava o segundo Pentecostes, uma reafirmação dramática de que o céu não estava em silêncio diante da tirania humana. O abalo físico era apenas o eco visível de um abalo muito maior que ocorria no espírito de cada homem e mulher ali presente. O medo, que outrora tentara sufocar a comunidade como um cobertor pesado, foi incinerado por um fogo invisível que não queimava a carne, mas purificava a vontade e a alma. Todos, sem qualquer exceção, foram inundados por um enchimento do Espírito Santo que gerou uma coragem imparável e uma clareza de propósito divina. Não era um entusiasmo passageiro de uma turba, mas uma metamorfose ontológica. Os pescadores, as viúvas e os jovens que haviam entrado naquela casa, temendo o estalar do chicote e o cárcere, agora sentiam em seus peitos um rugido leonino que nenhuma autoridade terrena poderia calar. A fragilidade humana fora revestida por uma armadura de determinação sobrenatural. A resposta de Deus ao clamor desesperado daquela igreja não se limitou ao tremor das paredes. O terremoto espiritual rachou também as estruturas seculares do egoísmo e da posse privada. À medida que o grupo saía daquela casa para as vielas, não apenas para pregar com ousadia nas praças sob o olhar furioso dos guardas do templo, mas para viver uma realidade alternativa, o milagre social se manifestou. O ego desapareceu completamente na luz ofuscante da coinônia. O relato dos bens sendo vendidos e o dinheiro sendo colocado aos pés dos apóstolos não era uma regra administrativa fria. Era a consequência natural de quem viu o chão tremer e percebeu que nada nesta terra é permanente, exceto o reino de Deus.
A generosidade radical tornou-se a marca de um povo que preferia a morte ao silêncio e o sacrifício ao comodismo religioso. Ninguém passava necessidade, pois o amor fraternal havia se tornado tão tangível quanto as pedras que antes tremiam sob o poder do Altíssimo. Hoje, ao olharmos para essa história de fogo e pedra, somos confrontados por uma pergunta desconfortável que ecoa através dos séculos até o nosso presente. O que buscamos em nossas orações diárias? Pedimos que Deus remova as pedras do caminho para nosso conforto ou que nos dê força para escalá-las com honra? Clamamos por um porto seguro onde possamos nos esconder do mundo e de seus conflitos, ou por uma ousadia que nos faça sacudir as estruturas do sistema injusto ao nosso redor? O terremoto de Jerusalém foi a prova definitiva de que Deus responde não àqueles que buscam conveniência, mas àqueles que estão dispostos a perder tudo em nome da verdade de Cristo. Se você sente que sua fé precisa desse abalo sagrado, se está cansado de uma espiritualidade morna e busca essa coragem que faz o chão rachar, escreva "Eu escolho a ousadia" nos comentários abaixo. Que essa mesma chama que tomou Pedro e João incendeie sua vida hoje, transformando cada medo paralisante em um degrau para a glória. O tempo do silêncio e da covardia acabou. É hora de clamar pela ousadia que muda o curso do mundo.